Cristo Jesus esteja com todos. Bem-vindo a mais um Separados do Mundo com Rafael Rissardi e eu, Isadora Rissardi. Olha só, no último vídeo nós falamos sobre a ovelha perdida e prometemos que nós íamos falar sobre a moeda perdida. Então, vamos lá para Lucas 15, continue Lucas 15. Continue Lucas 15. A moeda era pequena ou era grande? A moeda da época? Não era tão grande não. Era uma moeda assim, piquititica. Piquititica assim, era maior do que a de real, né? Não, é porque já teve moedas bem grandonas assim antigamente. É porque tem aquelas musiquinhas da moeda perdida que é aquele troço gigante. Aí tipo, entendeu? Nunca vi. Nunca vi. Ó, mas antes de começarmos, não esquece aí, ó. Se inscreve no canal, aperta o sininho e dá o like. Muito bem. Vamos lá, como hoje é o último vídeo, nós vamos concluir, né? Então, o último vídeo, né, dessa sobre a parábola do filho pródigo que já fizemos. Da história. Da história. De Lucas 15, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Isso, exatamente. Então, é a última de Lucas 15. Vamos lá, Jesus está falando com quem? Com os fariseus, com os cobradores de impostos. E aí ele faz uma parábola. Antes de terminar essa parábola, ele faz assim, ou. Né? Então ele fala uma historinha, ou significa no quê? Que essa outra historinha estava ligada a essa essa primeira. E aí depois ele coloca assim, ó. Exato. Continuou como se essa terceira história estava ligada com as outras anteriores. Então, primeiro ele fala da ovelha perdida. Agora ele vai falar da moeda perdida, que é o que nós vamos falar hoje. E depois ele fala do filho pródigo, que essas duas têm o mesmo sentido do filho pródigo. Certo? Então, Lucas 15, capítulo 15, versículo 7. Lê pra nós aí. Não, que 7? 8. Versículo 8. Pode ler pra gente aí. Lucas 15. A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Vamos lá. Nossa, uma criancinha vai procurar até... Hã? É porque a criança, quando você é pequena, você não fica ganhando um monte de nota, você ganha mais moedinha. Aí a criancinha tem 10, né? Ela perde uma, ela vai ganhar já. Entendi. Ih, mas você sabia aqui, ó, olha como o contexto muda todo. Que moeda é essa aqui que uma mulher está procurando? Você sabe? Uma dracma. Dracma é moeda. O dracma é como se a gente falasse assim, o real, entendeu? Entendi. É o real. Então, mas o que significa essa moeda aqui? Que importância ela tinha para essa mulher? Não sei, é importante que as pessoas dão pro dinheiro hoje? Não. Você já ouviu falar que a mulher, para se casar nessa época, o que ela tinha que fazer? Pagar o Sei não. dote. O que é dote? É imposto? Pra você casar? Não, o imposto. uma mulher para se casar nessa época, ela tinha que dar uma quantidade. Na verdade, assim, os pais, né, ajuntavam isso para a filha e pagavam uma quantidade de dinheiro para a família do noivo. Por quê? Pois é, porque é como se a sua filha só podia casar se você tivesse um dinheiro para juntar. Pra ele gastar. Para enriquecer a família do noivo. É muito louco isso. Mas ter filhos homens nessa época era bênção, porque você enriquecer mais, porque as mulheres que iam casando com a sua família trazendo o quê? Os dotes. Mas, se você tinha uma filha mulher, putz. Eu ia virar a Mulan, sabe? Que a Mulan filha de ser homem. A Mulan? Do filme, né? A Mulan que tenta ser homem. Não, ela vira. Ela finge ser um homem pra ir na depois guerra. ela fala. Aí eu ia... Então, era um terror. Então, olha só a importância que tinha essa moeda. Só que agora vamos falar assim, ó, como é que essa mulher perdeu essa moeda numa casa? Parece simples, né? Ela tava varrendo, tá? Imagine uma moeda cai aqui, ó. Então, alguma coisa cai aqui, ó. Nós já olhamos pra ela e já achamos, certo? Lá naquela época... Mas lá tinha o pó, eu já vi isso acontecer, lá tinha o pó, que aí assim, ó. Primeiro vamos pensar na casa. Todas as casas tinham janela? Não. Era difícil a casa que tinha janela. E por que não fazia lá um quartinho pra ter uma janela? Porque se você fizesse uma janela,
Você tinha que colocar uma janela, não adianta fazer o quadrado. Mas não tinha janela naquela época? Tinha, mas tudo era muito caro, né? Então pensa, madeira, você tinha que. É uma coisa é você fazer a construir com barro lá, né? É igual, era fácil de conseguir blocos de barro. Mas a janela já tinha que investir em alvenaria, não, em marcenaria, né? Já era madeira, já era mais Já tinha que caro. gastar com a porta. Já tinha que gastar com a porta. Eu achei que naquela época era aqui, sabe? Que nem. Sabe quando você prende o pano assim, aí você faz assim? Aí Algumas casas sim, mas pensa bem, principalmente, né, existia muito, não era que nem, né, hoje existe roubo, naquela época também existe roubo, furto, então precisava de uma, principalmente quando os soldados entravam na cidade, as pessoas se trancavam. Ah, é verdade, pra se esconder, não é? Essas coisas. Exatamente, então não era tão simples. E até com o porta é capaz deles entrar. Então vamos lá, não tinha janela, era escuro, certo? Muito. Nossa, deve ser horrível. Outra questão, ela aqui diz que a moeda caiu no chão, tinha piso nessa época, tinha azulejo assim, ó, piso igual nós temos? Não? E cimento? Não, cimento não é cimento é o quê? Minério é o quê? Eu tô viajando. Não tinha cimento nessa época, o chão era do quê? Barro, terra. De terra. De pó. De pó, Então assim, você varre uma casa de pó? Ah, mas vai ter pó do mesmo jeito. Não com tanta frequência. Nessa época não era comum uma pessoa ficar todo dia varrendo a casinha lá, não era muito Mas comum. nem hoje em dia a gente varre todo dia a casa. Então, agora tenta imaginar agora a moeda fazendo assim, ó. Isso, não saiu. Vamos pegar isso aqui. Ó, aí tu tampa do trocinho. Não, mas tem que fazer barulhinho. Nossa, eu tô muito zumbi, olha. Eu não seria essa viagem. Mas tudo bem. Isso, e o pó fazendo assim. Au, minha mão. Ó o pó. E cobria. Muito bem. Simples. Acende o interruptor, acende a luz. Não é simples? Não. Não tinha luz. Não Mas tinha tinha luz. fogo. Tinha fogo, mas pra ter fogo você precisava de quê? Madeira. Como? Madeira. Tocha. Não. Tocha. É tocha que nem os vikings. Não. Olha o que ela acendeu aí. Lê aí. Tá. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia? Candeia. O que é candeia? Candeia é um negócio que ele é assim. Aí ele é assim. Aí ele é assim. Aí tem uma vela aqui e outra ali e outra no meio. Não. Eu vou colocar a foto pra vocês o que é uma candeia. Eu sei que é uma candeia. Não é aquele negócio que nem Não. sei lá. Não é. Não. Eu sei que você tá pensando o que é. Como que é o nome daquilo? É uma que tem 3 velinhas. Eu sei. Aí tem um trocinho assim que Não. parece aquela Candeia, ela espada parece, sabe o quê? do pai da Ariel. Candeia? Não, candeia parece. Você falou de Ariel. Você lembra da lâmpada do gênio? A candeia antiga. tá. E aí se colocava azeite ali dentro. E aí tinha uma tochinha ali. Uma tochinha não. Azeite? Azeite. Se colocava ali um paviozinho e acendia. Se gastava o azeite. E azeite era barato? Hoje em dia é? Não, na época era barato. Não sei. Para uma pessoa que não tinha dinheiro para comprar para fazer a janela, ela podia ficar usando azeite à vontade? Não. Não, até para os Nordeste, se você for para o Nordeste aí, que se usa aí querosene e tal para acender essas lâmpadas, as lamparinas, também é a mesma coisa. Eles não ficam acendendo o tempo todo, por isso que eles dormem cedo, porque só faz as coisas necessárias Eu e não daria apaga. certo. Nada daria, não se preocupa não, que na necessidade, minha filha, você consegue tudo. Vamos lá. Então, acendeu, varreu a casa e procurou com persistência. Certo? Sim. Persistência, o que é procurar com persistência? Desesperar. Cadê? Eita, Exatamente. Certo? Sim. Muito bem. 9. 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu tava lendo, você tava assim, com ela. Olha que interessante. Diz que quando encontra, faz novamente, assim como fez lá com as ovelhas, né?
não faz uma festa? Sim? Faz uma festa absurda quando encontra. Isso é para mostrar o quanto Deus se importa que quando estejamos perdidos e quando Ele nos encontra, ou seja, quando ele consegue nos retomar de volta, a alegria que os anjos fazem no céu. Diz que os anjos festejam no céu. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem, ó. O que nós aprendemos aqui? Que quando você consegue recuperar uma pessoa para Jesus, né, quando o Espírito Santo te usa para recuperar uma pessoa para Jesus, eu que sou cristão, por exemplo, eu preciso me alegrar com você. Nós devemos sentir a alegria em conseguir trazer pessoas para Cristo. É a nossa maior alegria, é isso, a gente precisa entender isso. Só que aqui tem uma coisa diferente da ovelha perdida. Porque ela tinha 10, não é? Não, a ovelha perdida tinha 100. E esse tinha 10. Certo? E a ovelha perdida, ela se perdeu porque ela saiu, certo? Ela fugiu. Ela fugiu. Agora Esse aqui... não, nesse caso não. Foi ela que perdeu. Ela perdeu por derrubar e perder. Se você não assistiu da ovelha perdida, vai lá porque agora a gente vai ligar uma coisa na outra. Ó, a ovelha é um ser que é um ser irracional, certo? Sim ou não? Mas ela sabia que estava perdida? Vamos dar um exemplo de um cachorrinho. Um cachorrinho quando se perde, ele sabe que ele está perdido? Mais ou menos. Ele sabe que ele está fora do dono. Tanto que muitos choram, né? Oh, que dó. Então, assim, por mais que era um ser inanimado, ele estava fora, certo? A moeda é um ser irracional. É um ser inanimado, certo? Ela nem viu. Então, a moeda sabia que estava perdida? Não. Não, opa! Então nós temos aqui ovelha perdida, sabia que estava perdida. Moeda não sabia que estava perdida. Ovelha estava perdida fora, certo? Sim. E a moeda? Tá perdida dentro. Perdida dentro. Perdida dentro de casa. Eita. Te faz entender alguma coisa isso antes de eu falar? Não. Então eu vou te falar. Ó, muitas pessoas estão perdidas porque saíram da igreja, certo? Mas e essas pessoas que saíram da igreja, elas sabem que estão perdidas, beleza? Mas aí sabe o que é, mas não sabe que está perdida. Ah, sim, mas ela teve o conhecimento de Cristo, ela sabe que está longe dos caminhos de Cristo, no caminho de Deus, então ela sabe que está perdida. Agora, muitas pessoas estão dentro da igreja E não sabem que estão perdidas. Aliás, muita pessoa estão dentro da igreja e ainda não entenderam o cristianismo, não entenderam a sua função, não entenderam qual o seu dom, não entenderam qual o seu ministério. Muitas pessoas, muitas pessoas não sabem disso. E aqui da mesma forma, quando você se encontra, mesmo estando dentro da igreja, mas você encontra o seu caminho, a sua função, diz que os anjos fazem o quê? Você like também. Sim, porque agora você tem... Jeito. Ah, eu não sei, eu imagino os anjos pirando assim, gritando. Entendeu? Eu imagino os anjos tipo vibrando mesmo. Eu acho. Ah, eu não sei imaginar as coisas. Você imaginou? Eu tenho uma imaginação. Eu tenho uma imaginação muito ruim. Minha imaginação é muito boa. Certo? Muito ruim. Legal isso? Postos. Então, nós precisamos entender nossa função dentro da igreja. Nós precisamos entender a nossa função, para que nós servimos. Por exemplo, você já sabe essa função? Não. Todos nós precisamos buscar a nossa função perante Deus. Mas isso você busca o quê? Pedindo para Ele e tentando. Não adianta só pedir e ficar paradinho dentro de casa sem fazer nada. Ai, vai aparecer alguém no meu portão. Olha, essa função é essa, tá bom? Não. Podia ser assim. Você precisa ver qual o seu talento, o que você gosta de fazer. Ah, você gosta de lidar com crianças, com jovens, com velhos. Você gosta de ensinar, você gosta de suprir necessidade, você gosta de música, gosta de louvar, você gosta, entendeu? Opa! É muita coisa. O que você gosta de fazer dentro da igreja? Pode cantar. Cantar, louvar. Então, já vergonha. tem uma função. Tudo bem, mas já tem uma função, certo? O importante é agora o quê? Desenvolver mais funções na igreja. Certo? E todas as funções precisam levar as pessoas a Cristo.
Nem que seja, talvez levar a pessoa a Cristo não seja... Falar direto pra lá. Talvez não seja ficar ensinando e falar, nossa, você tem que ir para Cristo e tal, mas representando o amor. Por exemplo, a pessoa que, vamos lá, vamos falar assim, vamos fazer hoje um sopão para levar para os moradores de rua. Legal? Aquele que vai levar o sopão, talvez ele tenha a oportunidade de pregar, não tem? De evangelizar. Mas e a pessoa que fez lá na casa dela e continuou lá na casa dela? Ela não foi, né? Ela não foi lá. Mas ela está levando pessoas a Cristo, ela está fazendo em oculto, e em oculto o Senhor está devolvendo para ela aquilo que ela merece. Certo? Beleza? Entenderam? Se entenderam, ó. Eu sempre esqueço. Deixa comentários aí, tá? Deixa os seus comentários. E não esquecem de curtir o canal. Dá o like. E manda esses... é moderno, pai. Por que é moderno? Porque se for curtir, é like. Não é a mesma coisa? Não. Ou melhor, é a mesma coisa? Eu achei que era diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa? Curtir e dar o like é a mesma coisa? Ai, que chique. Dá o like aí. E espalhe esse vídeo, galera. Manda pra todo mundo, ajuda aí. Já é uma função pra você. Manda pra todo mundo e vamos tentar levar o mais longe possível a palavra de Deus com coisas super gratificantes para as pessoas ouvirem, né? Ouvirem não, verem, do que ficar só lá assistindo o que não deve. Eu não fico assistindo o que não deve, mas eu assisto muita coisa. Que não deve? Não. Nada. Eu assisto muita coisa, mas é que não deve. Mas tá bom. Fiquem na santa paz de Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Posso fechar? Tá bom, vai lá. Pode desligar, eu vou desligar. Cara, olha o que a pessoa faz com o meu negócio. Destruiu o meu negócio. Depois assim, ó. Você vai deixar bem bonitinho. Uma trança com o meu carregador. E ela disse que não estraga.